Meu nome é Rafael e este é o Católico News. Vamos contemplar mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e mergulhar nos seus ensinamentos e carisma. Fique comigo até o fim. A segunda leitura é espetacular. Combati o bom combate. Não desista. Caiu, levanta. Sujou, lava. Levanta de novo. Vai, não desista. Por quê? Porque Deus sabe que lá na sua história, talvez até quando você estava na barriga da sua mãe, houve uma infidelidade do seu pai ou de um vizinho, e aquilo foi falado e as pessoas não sabiam que você estava lá na barriga da mãe, e aquilo gravou em você, e o demônio achou uma brecha de entrar ali para atazanar a sua vida, e hoje você tem esse espírito de adultério. Quantos aqui lutam contra o espírito de homossexualismo? Aliás, homossexualismo não chega bem a ser um espírito, é muito mais grave do que isso. Quantas pessoas lutam contra um espírito de depravação homossexual? Luta! Alguns se conformaram. Alguns extravasaram de modo errado, passaram a vestir roupa de mulher ou roupa de homem, no caso da mulher. Não, luta. É fácil? Não é fácil. Eu sei de pessoas que têm essa luta dentro de si. Não é fácil. Não condene. Mas não é fácil. Luta. Não para de lutar. Talvez você tenha um espírito de posse, você queria ter as coisas para você, ou as pessoas. Tem gente que o jeito de amar é estragado, é um amor possessivo. Eu quero as pessoas tudo para mim, eu quero juntar as pessoas aqui, eu quero dominar a vida das pessoas, e se uma pessoa vai fugindo de mim, eu puxo ela de volta, eu me descabelo. Você não sabe por que você é assim. Você não sabe por que você é manhosa, você não sabe por que você é irritado, você não sabe por que você é nervoso, você não sabe por que você é impuro, você não sabe por que você fala demais, você não sabe por que você fala de menos, você não sabe por que você come demais, você não sabe por que você come de menos, você não sabe, você não é dono nem de você. Então não tema encontrar-se com o juiz, que é Deus, porque Ele sabe, Ele julga você a partir do amor. Ele olha lá na sua história. Aliás, Ele está contando com você desde aquele tempo. Ele está te carregando, Ele está te segurando no colo desde aquele tempo. Então nós precisamos perder esse espírito de farisaísmo. Não se condene não, nunca tenha medo. Como a gente tem medo dos juízes humanos, principalmente aquela pessoa que é juiz dos outros. Agora, aí tem uma coisa que Jesus falou muito séria. Você que vive julgando os outros, olha bem aqui, deixa eu apontar direito o dedo para não ter perigo, porque se eu aponto assim, dá um para a pessoa, um para Deus, 3 para mim. A maioria ganha, é eu, não? Então vamos apontar corretamente. Se você, meu irmão, você, minha irmã, tem o costume. Se estiver gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe, para espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Muito obrigado por acompanhar. Continuemos. Tome você aí, ó. Não faz assim não. Assim. Às vezes faz discretamente. Faz que está cantando a música. Derrama, Senhor, derrama. Aquela, né? Se você tem o costume de falar mal da vida dos outros, você que tem o costume de julgar e condenar as outras pessoas, então prepara-te, porque o seu e o teu julgamento vai ser violento. Isso Jesus falou. Com a medida com que você usar para medir os outros, você vai ser medido. Isso é ser fariseu. Fariseu é alguém que, mas meu Deus, para esconder o meu erro, para esconder o meu defeito, eu fico falando do erro e do defeito dos outros. Para esconder a minha sem-vergonhice, eu fico falando dos outros. Por isso que a pessoa fica alegre quando fica sabendo de fofoca da vida alheia. Tira a máscara. Diante do juiz universal, que é o nosso Deus, no dia do juízo final, então vão se reabilitar todos os que foram injustamente condenados na história. A verdade virá à tona. Mas também, meus irmãos, naquele dia, por justiça divina, virá à tona a sujeira que muitos de nós cometemos. E, evangelho de hoje espetacular para isso,
Não tem importância se você cometeu muitos pecados. Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa. Não tem importância se você fez muita burrada. Não tem importância se você é um assassino. Não tem importância se você é ladrão. Não tem importância se você foi adúltero. Tudo de errado você já fez. Não faça mais. Tome hoje a decisão de fazer diante de Deus, e se for preciso em confissão, a oração do publicano: Senhor, tende piedade de mim, eu sou pecador. A oração do fariseu, ele se diz bom por aquilo que ele faz. A oração do publicano: Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. Não tenha medo de falar isso para Deus hoje, meu irmão. E quando você começa a rezar feito o publicano, a inclinar a sua cabeça, o fariseu estava de pé, olha bem, olhando lá para trás: eu não sou feito aquele. O publicano está com a cabeça baixa, nem levanta a cabeça: Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. Oh, meu irmão, quantos de nós aqui já fizemos muitas burradas na vida? Quantos de nós aqui já fizemos um monte de coisas e um monte de vezes que a gente não queria ter feito? Quantos de nós aqui não conseguimos nos controlar? Quantos de nós não conseguimos controlar nossos olhos? A gente vê uma coisa, já quer pegar para a gente. Vê uma roupa, já quer comprar. Vê uma pessoa bonita, já quer usar essa pessoa. Quantos de nós não conseguimos controlar o que nós ouvimos? Quantos de nós não conseguimos controlar nossa boca, nem naquilo que sai, nem naquilo que entra? Quantos de nós não conseguimos controlar o bolso? Quantos aqui estão em dívidas, pecaminosamente endividados, porque não consegue controlar, se fica comprando o que não pode, só para manter a aparência, ou para pedir a misericórdia de alguém que ame, pedir pelo amor de Deus que me ame? Quantos de nós aqui não conseguimos controlar a sexualidade? Quantos aqui são casados, marido, mulheres, mas não conseguem viver a pureza? Quantos jovens namorados não conseguem viver a castidade, a pureza? Não conseguem. Quantos aqui tiveram, e eu falo isso hoje com muito respeito, tiveram a desgraça e a infelicidade de passar pela experiência do aborto? Ah, meus irmãos, eu já atendi muitas meninas que fizeram aborto. Já atendi uma menina paralítica. Já contei essa história, mas vale a pena relembrá-la brevemente. Eu era jovem sacerdote e me trouxeram uma moça paralítica, menina nova, a mãe dela e o namorado trouxeram essa moça para eu orar por ela. E eu comecei a orar por essa moça, e o Espírito Santo foi me mostrando que algumas coisas feias na vida dessa moça tinham acontecido. Então eu pedi que a mãe e o namorado saíssem para eu conversar um pouquinho com ela. E eu fui pedindo que ela abrisse o coração, mas ela não queria, e eu não podia forçar. Então eu rezei um pouco, e aí Deus me deu uma palavra de ciência. Quando eu falei aquela palavra de ciência para ela, essa moça se pôs a chorar. Mas chorou desesperadamente. E contou-me a sua história. Ela tinha 15 para 16 anos, ficou grávida do namorado, uma família muito importante lá na cidade deles, família de igreja. E quando então descobriu que a menina estava grávida, o pai e a mãe levaram essa moça para uma cidade maior e mandaram fazer o aborto. Fizeram o aborto, voltaram para a cidade, na semana seguinte foram à missa, e qual não foi a surpresa dela quando viu o pai dela, de jaleco branco, ajudando a distribuir a comunhão. Naquela hora, o ódio do pai, aliado ao aborto, abriu a porta do demônio na vida dela. E aí veio a condenação, autocondenação. E como ela nunca mais queria cometer aquele pecado, o demônio foi sugerindo que ela não movimentasse mais as pernas, porque não andando, ela não iria arrumar namorado, não iria ter relações sexuais, sendo paralisada. E ela estava paralítica. Então fizemos uma oração demorada, entregamos a criança para Deus, pedi que ela escolhesse um nome para a criança, e ela me perguntou: menino ou menina? Eu disse: você que escolhe. Ela disse: então pode ser Léo? Pode, fico honrado.
Você tem um filho que se chama Léo, que está no céu, está no coração de Deus. E a partir de hoje você vai pedir inclusive a intercessão dele, porque a criança que foi abortada, ela está no exército dos santos inocentes, inclusive intercedendo muito dia e noite pela conversão da mãe, do pai e de todos aqueles que trabalham na indústria medonha do aborto. Quando terminamos de rezar, meus irmãos, eu dei absolvição sacramental para ela. E quando eu terminei de dizer, minha filha, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela se levantou sozinha, juntou-se no meu pescoço, me lambuzou de beijo e lágrimas, e graças a Deus eu abri a porta, e estarrecida a mãe e o namorado a receberam andando. E ela já tinha ido até para os Estados Unidos para resolver o problema da perna. Então vejam bem, o que o pecado faz? O pecado paralisa. Eu uma vez atendi uma criança muda em Florianópolis, eu não era padre ainda, e o senhor Vendelim, quando nós estávamos rezando, ele olhou para mim e falou assim: Frater, o senhor sentiu a mesma coisa que eu? Falei: não sei, só sei que eu vi essa menina falando. Ele disse: ela vai falar, e a primeira palavra que ela vai dizer é Jesus. Então fomos rezar pela mãe, rezar pelo pai, pelo avô, pela avó, pela família. E veio a revelação. A mãe vai viajar, a mãe da moça, a avó da criança. A moça leva o namorado para dentro da casa, no quarto da mãe, e estão em relação. Chega o irmão dela e vê aquela cena e grita: prostituta. Ele não gritou prostituta, gritou pior ainda. A criança estava sendo concebida. Ela, com ódio do irmão, gritou: por que você não nasceu mudo, para eu nunca precisar ouvir o som da sua voz? Ela não podia fazer o irmão ficar mudo, mas o demônio podia e fez a filha que estava sendo concebida ficar muda. E foi só depois dela renunciar a esse pecado, reconhecer o erro, Curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado.